Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 17, né? 17 de novembro de 2025. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito feliz. 859. Falta muito pouco para nós atingirmos 1.000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda. Se você me ajudar, até dezembro a gente consegue. Conto com o seu apoio. Muito obrigado. Obrigado às 24 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito feliz por isso. Quero deixar aqui o meu e-mail, meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O título do meu vídeo hoje é Brasil dividido, Lula perde a conexão. A política adotada pelo PT nos últimos meses, voltada para ganhos futuros, exige cuidados. A estratégia de colocar o Congresso Nacional em posição de confronto com a população, como ocorreu no episódio da chamada emenda da blindagem, e a tentativa de reforçar a imagem do presidente Lula como alguém que está ao lado do pobre contra os ricos, pode reduzir os dividendos políticos esperados em 2026. Essa é a minha opinião. As pesquisas mais recentes mostram a imagem do presidente Lula chegou a um certo teto. O eleitorado brasileiro encontra-se dividido meio a meio quase. 50% para Lula, 50% para o Bolsonaro, ou para a direita. Porque Bolsonaro é carta fora do baralho. Bolsonaro não contamos mais com ele como candidato a nada. Por hipocrisia, a imprensa em pesquisas, as agências de pesquisa, colocam o nome de Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro não será candidato, em hipótese alguma, porque ele estará preso e inelegível. Então, a gente tem que acabar com essa hipocrisia e dizer, olha, Bolsonaro é carta fora do baralho. Eles têm, a direita tem que escolher outro candidato, que seja o Tarcísio de Freitas, o Caiado, não importa, né? O eleitorado, como eu falei, o eleitorado brasileiro é eminentemente dividido, né? Acho que o Lula precisa de dialogar. O PT está quase assim numa certa, vamos dizer assim, com quase certeza de que vencerá em 2026 por falta de opção da direita. Realmente, o Tarcísio de Freitas é fraco, não vai chamar atenção, não vai empolgar, por mais que a direita se una, não vai conseguir. Tarcísio de Freitas é muito fraco. Eu não sei outros candidatos. Zema nem se fala, vergonha de Minas. O filho de Ratinho Júnior também não vai resolver, porque eles não têm carisma, eles não conhecem o país, eles são políticos localizados. São Paulo é uma exceção, porque o Tarcísio de Freitas não é um forasteiro, ele não é de São Paulo, mas ele é um político local só para o bolsonarismo, para aquela direita de São Paulo. Ele não tem penetração nacional. É diferente de um Aécio Neves, é diferente de um Ciro Gomes, que tem uma projeção nacional, embora esses estão fora do baralho, do jogo. Confiar excessivamente na divisão da direita pode custar caro ao presidente Lula, né? Porque ele precisa dialogar, como eu falei, com o eleitorado independente, aquele eleitorado que tanto faz votar em Lula quanto faz votar em Bolsonaro, tem uma opção, né? Outro ponto delicado, seria melhor que o presidente Lula fizesse alguns ajustes na economia ainda esse ano, né, e no início do ano que vem, para não deixar para 2027, porque as experiências têm demonstrado que o eleitor está procurando candidatos não pelo nome, não pelo carisma, mas por aquele que administra bem. E o PT, ele, apesar de nós estarmos focados, as notícias não estão voltadas para o caos da nossa economia, mas o governo Lula, por exemplo, nas estatais é um prejuízo monstruoso. Você vê os Correios, né, com 4 bilhões de prejuízo e não tem condições de se superar em tão pouco tempo. Então seria melhor que o presidente Lula fizesse uma avaliação do seu governo
e recuperasse as estatais, recuperasse um projeto, uma economia, um projeto de economia que demonstrasse uma certa responsabilidade fiscal, que não é uma característica do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é se endividar, se endividar, se endividar, depois paga-se a conta. Isso custará muito caro ao presidente Lula. Lula perdeu a conexão com o povo? Os dados disponíveis sugerem que sim. Segundo reportagem de O Globo, em 1980, quando o PT foi criado, partido que nasceu com a ideologia da honestidade, da transparência, da estatização, a gente não pode negar isso, é um partido que não gosta do capitalismo, naturalmente, né, porque foi um partido construído dentro do sindicalismo, mas hoje, o governo do PT, ele perdeu-se. O governo do presidente Lula, ele não está concatenado com a opinião pública. Por exemplo, quando o Lula surgiu como líder político, o índice nacional de homicídios era 11,7 por cada 100 mil habitantes. Hoje quase triplicou. Né? O número praticamente dobrou, melhor. Né? Além disso, o crime organizado expandiu-se por todo o território nacional, já domina o Brasil inteiro. E o governo continua omisso, a segurança pública continua, os responsáveis pela segurança pública continuam batendo cabeça. E essa pauta é de 2026. Quem souber, quem conseguir dominar o discurso da segurança pública, tem muita chance de vencer em 2026. Porque a sociedade brasileira, ela pode até não confessar. Se você fizesse uma pesquisa, por exemplo, aqui no Moda Center, nos dias de feira, provavelmente não teria um retrato, uma característica, né? Mas a insegurança é muito grande. As pessoas são assustadas com o assalto, né? Assustadas com o crime organizado, assustadas com que o Estado perde a característica, o Estado perdeu a sua capacidade de gerar segurança para a população. E isso é um dificultor para o presidente Lula, na minha opinião. E ele precisa urgentemente dialogar com a sociedade, não ficar nos gabinetes de Brasília, tentando com o marqueteiro dar uma resposta. Porque a situação ela é tão crítica, tão cruel, que não dá mais, as respostas de marketing não vão mais sustentar. Né? Você vê, o Lula sumiu umas 2 ou 3 semanas, ele já caiu nas pesquisas, mas por quê? Porque o presidente Lula ficou lá envolvido com esse negócio da COP30, foi a um país aí na América Latina, fez a reunião para defender Maduro. Quer dizer, então ele saiu do foco nacional. Então, e o povo quer ouvir, quer que o presidente realmente trabalhe, dialogue com a sociedade brasileira. Porque o presidente Lula está viajando muito, mas ele fica num papel muito secundário lá, muito terceirizado, e falta essa linguagem com o povo, esse retrato, porque a sociedade brasileira está doente com muita violência, né? O crime organizado no Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes cidades, em todo o estado, no Ceará está um caos, né? A questão da segurança pública no Ceará, né? Aí, assim, o Brasil é um estado assistencialista, talvez seja uma das consequências, né? Eu tenho profundo respeito pelo professor José Márcio Camargo, ele acho que é professor da USP de São Paulo, e um artigo excelente publicado no Estadão afirma que a economia brasileira cresce abaixo da média nos últimos 50 anos nos principais países emergentes. Quer dizer, o Brasil está muito aquém da necessidade, nossa economia não cresce. Segundo ele, em vez de adotar, porque o nosso Estado, ao invés de adotar políticas voltadas para o estímulo do investimento, seja no capital humano, seja no capital físico, o Brasil adotou ser um Estado assistencialista. Ao distribuir renda através de Bolsa Família, pé de meias, Vale Gás, né, sem exigir nenhuma contrapartida, ou seja, não colocar a criança na escola, não colocar a mãe, a assistente de Bolsa Família, aí fazer um curso técnico para se especializar, sair da extrema pobreza. Não, o Estado simplesmente se torna responsável pela pobreza e o pobre continua pobre porque ele só recebe o Bolsa Família, nenhum estímulo. Por isso, né, vamos dizer assim, nós podemos afirmar que em torno de
Brasil, nós temos 212, 213 milhões de habitantes, né? É a nossa população, segundo cálculos do IBGE. Desses 212 milhões, nós temos 130 milhões de brasileiros que dependem de alguma forma do governo, ou seja, do Bolsa Família, do Pé de Meia, do Vale Gás. Então, isso é muito ruim, torna um país muito pobre. O professor Camargo alerta ainda para outro risco. Ao focar excessivamente nos idosos, porque só tem uma política para o idoso, né? No Brasil e para o pobre. O governo esquece as crianças e os jovens, não investindo em educação, não investindo em esporte, melhorando a condição intelectual dessa juventude. Né? E essa juventude que cresce, a chamada geração Z, ela tem ojeriza CLT. Ela não quer trabalhar 8 horas, ela não quer ter responsabilidade, ela não contribui para a Previdência Social, porque ela sabe que quando completar 65 anos tem um salário mínimo do Estado. Isso atrasa demais o nosso país. Então é política que os governantes, né, são avaliações que nós precisamos termos como meta para cobrarmos, né, das nossas lideranças políticas propostas nesse sentido o Brasil deixar. Não estou contra o Bolsa Família, veja bem, eu não sou contra os arranjos sociais, porque eu sou defensor de um Estado social. Eu não sou a favor do Estado liberal como é a direita brasileira, que ela quer o Estado livre e matar pobre. Eu não gosto desse discurso. Eu prefiro um Estado social, mas não um Estado assistencialista sem dar uma contrapartida. Nós temos que levar essa mãe, que geralmente é jovem, que recebe Bolsa Família, que se ela arrumar um emprego, ela não perca o Bolsa Família durante 1 ano, 2 anos, que ela reconheça que tem condições de sobreviver sem o auxílio. Agora, para isso é preciso demonstrar a educação, criar que os municípios criem escolas noturnas nos sítios, por exemplo, Taquaritinga do Norte, que ele criar escolas em Pedra Preta, escolas noturnas à noite, livres, sem essa burocracia de matrícula, de frequência. Uma aula que a pessoa vá porque se interesse. O trabalhador, ele passa o dia todo trabalhando e quando chega de noite ainda aí no banco escolar é cansativo. Eu tenho essa experiência, eu sempre estudei, trabalhei à noite, sei o que é o cansaço de uma sala de aula. Mas o governo precisa incentivar isso. Nós não temos isso. Então a pessoa fica com Bolsa Família, ela não pode arrumar outro emprego, porque se arrumar um emprego pede o auxílio. Aí ela fica o dia inteiro em casa de braços cruzados, como diz assim, juízo, né? Cabeça que não pensa só vai trazer alguma coisa ruim. Né? Então é preciso que o Estado deixe de ser assistencialista. Eu prefiro um Estado social, mas não assistencialista, da maneira como o Brasil tem se comportado com esse governo do PT, que dá assistência, mas ou seja, dá o peixe, mas não ensina a pescar. A velha frase que está na Bíblia, né? Que Jesus mandou dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Por que os juros no Brasil... Por que os juros no Brasil são tão elevados? As razões são muitas. A gente pode apresentar 1000 sugestões aqui. Mas para você ter, para ilustrar esse problema, entre 2024, entre setembro de só para você ter uma ideia, entre setembro de 2024 a setembro de 2025, o BNDES liberou, né, emprestou 151,5 bilhões com juros subsidiados. Então, grandes empresários que pobre não tem acesso ao BNDES pegaram esse dinheiro, com certeza receberam do BNDES e foram para onde? Para o mercado financeiro, ganhar dinheiro em ações, em títulos de renda fixa, tal. Porque as empresas investem, aplicam o dinheiro de uma noite para o outro, de um dia para o outro, para poder ganhar o seu dinheiro. Esse dinheiro vai para o mercado. O que acontece? O Banco Central precisa de emitir títulos para enxugar a liquidez, tem excesso de dinheiro no mercado. Aí ele precisa de emitir título, aumentar a nossa dívida e pagar mais juros, né, para poder, porque o Banco Central, o BNDES empresta bilhões de reais. Não estou contra os empréstimos do BNDES, mas o governo Lula, ele põe dinheiro no mercado sem se preocupar com o corte de gastos. Se o governo jogasse esse dinheiro, mas se cortasse, mas administrasse eficientemente, aí o Brasil tinha superávit. Mas da maneira como o Brasil tem sido administrado, é só você ver, o Tribunal de Contas da União parece que quer fazer uma auditoria em 27 estatais.
Uma delas, os Correios, que tem um prejuízo monstruoso que precisa de 10 bilhões de reais essa semana. Né? E o Banco Central, eu acho que não pode, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, para mim, é inconstitucional emprestar. Quem vai emprestar 10 bilhões a uma empresa que não tem solução? O Correio não tem mais solução, como eu falei, porque o Correio foi entregue a políticos desonestos e eles usurparam, eles acabaram com os Correios. Essa é a grande verdade, né? Quando isso acontece, o Banco Central, como eu falei, quando o governo joga dinheiro no mercado, através de Bolsa Família, de pé de meia, de empréstimo do BNDES, o Banco Central precisa de segurar através de que emitindo título, comprando esse dinheiro no mercado, obrigando que os bancos vendam, comprem os títulos do governo para que enxuguem o mercado e a inflação não dispare. Porque senão a inflação vai a 1000%, né, em poucos meses. Se o Banco Central... E a única política que o Banco Central tem, que é o órgão responsável pelo controle da inflação, é aumentar a taxa de juros. Não se pode culpar o presidente do Banco Central, né? A Gleisi Hoffmann quer linchar o presidente do Banco Central, o Galípolo, que foi indicado por ele, mas ele está lá, coitado, ele é um técnico, ele é um cientista, ele tem que tomar uma decisão de acordo com como ele o que a economia espelha, né, para o Banco Central, a situação da inflação. Então, o juro alto nas estratosferas, né, como ele se encontra, prejudica o pequeno empresário que precisa de financiamento para gerenciar o seu capital de giro e vai pagar um juro absurdo, tornando inviável a situação do nosso país. Eu vou encerrar aqui com uma observação de política internacional, tá, gente? Não é minha praia. Eu confesso a você que não vou falar tudo correto, porque eu não sou um especialista, mas ontem está muito badalada, né? Me preocupo com a América Latina, porque se a América Latina for bem, a América do Sul for bem, o Brasil também irá. Então eu me preocupo com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile, com o México, né? Que as pessoas, o México não é na América, tem parte do México que eu acho que é na América do Sul. Então acho que o México também faz parte da América do Sul, né? E também a América Central. Porque Estados Unidos e Canadá são ricos, a gente não se preocupa, né? Mas as eleições no Chile desse ano, elas ocorreram num ambiente de forte polarização, talvez como o Brasil, né? Tivemos a segurança pública como tema básico, né? A imigração e o combate ao crime organizado dominaram o debate, ou seja, igualzinho o Brasil. O que é que nos afeta nesse momento? Né? A imigração nem tanto, mas se tiver problema na Venezuela, seremos afetados. Mas nós temos a polarização, estamos polarizados porque do crime organizado. Né? Então, o candidato de direita, especialmente José Antônio Casti, ganhou força em meio ao medo crescente da população diante do aumento da violência e da presença de organizações criminosas internacionais. Por isso que a direita venceu, porque o presidente do México, que é do Chile, que é de esquerda, não conseguiu, né? Estudos apontam que o Chile vive um novo mapa político e cultural, né? Com o eleitorado migrando para posições mais conservadoras e, claro, em claro contraste com o ciclo progressista que marcou as épocas anteriores, com Michelet e tudo mais, né? Qual é o efeito disso na América Latina? Muito, né? Essa ascensão da direita no Chile representa um movimento significativo. Ela demonstra que o eleitor latino-americano está polarizado com temas de segurança, controle migratório, estabilidade econômica e ordem política. O desgaste vivido por governos progressistas cria um espaço para alternativas de direita que prometem eficiência, austeridade e controle social. Foi o que fez Bolsonaro em 2018. O que Bolsonaro vem? Bolsonaro não é que ele é de direita, Bolsonaro é um oportunista, mas ele vem com outside, com um novo projeto contra os desastres do PT, do mensalão, né? Aquela governabilidade, o desgoverno de Dilma Rousseff. Vem o Bolsonaro com um discurso novo de direita e consegue uma votação e consegue dividir a nossa sociedade. Né? Essa guinada, né, pressiona outros países da região.
essa guinada para a direita, ela pressiona a Venezuela, pressiona a Argentina, não, porque a Argentina já deu uma guinada boa para a direita com o Milei, né? Mas as transformações sociais que o Chile precisa são urgentes. Por exemplo, o Chile ainda tem uma constituição da ditadura de Pinochet. O Chile fizeram há poucos anos uma constituição, mas ela foi revogada, não foi aceita, porque era uma constituição muito social, muito voltada, né? Cria uma situação. O povo do Chile escolheu uma constituição, eu diria, muito liberal, muito aberta, muito... E, claro, os empresários com ganhos para os trabalhadores, os empresários à direita, porque o Chile é muito rico, né? A renda per capita do Chile, acho que são quase 35 mil dólares, então é muito dinheiro. É diferente do Brasil, que é um país enorme, com uma potência enorme, mas um país muito pobre. A distribuição de renda no Brasil é muito desigual. Para o Brasil, o que a vitória da direita no Chile envia? Né? Sinais claros, por exemplo, a segurança pública. Passou a ser o tema dominante na América Latina e pode influenciar fortemente as eleições brasileiras. Como eu falei lá no início, a segurança pública é a pauta das eleições de 2026 no Brasil. E esse recado do Chile se coaduna, né? Eu me lembrei que eu ia falar disso, eu podia ter dado uma ênfase, mas não preferi falar. Então, as eleições do Chile, elas demonstram para o Brasil, para o governo Lula especificamente, que ele precisa de descer do palanque, ele precisa de conversar com a sociedade e encontrar uma solução para a segurança pública. Porque segurança pública não vai se fazer com esse aumento de pena. Eu li o projeto do DERRIT, é para derreter, porque ele não traz nada que vá dizer assim, vamos acabar com o crime organizado. Não, eles aumentam a pena, dificulta, tira direito dos trabalhadores, tira direito do povo, mas isso não vai resolver, porque a segurança pública é muito mais complexa, é um projeto social. Né? Para resolvermos os problemas da segurança pública, não adianta colocarmos força policial na rua com grandes fuzis ou com drone. Isso não vai resolver. Segurança pública é um processo social de longo prazo. Fortalecimento das instituições democráticas, fortalecimento da educação de boa qualidade, investimento social, levando médicos, hospitais para essas pessoas carentes, retirando o crime organizado dos morros, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, dizendo, olha, aqui vai entrar o governo, vamos acabar com a pirataria. Agora, vê se consegue no Rio de Janeiro acabar com a pirataria. Nem a população do Rio de Janeiro quer que acabe, porque se levar um poste da, sei lá, a empresa de eletricidade no Rio, for um relógio oficial, ele não vai querer pagar a conta no final do mês, que a conta vem alta. Porque, agora, o que acontece? A maioria dos territórios que não tem controle é gato, é roubo, é furto de energia, furto de água, cobrança de taxa de gás e assim sucessivamente. Isso é ausência de Estado. Então, para que nós tenhamos segurança pública, é necessário que os governos se unam. Os 27 governadores, mais o presidente da República, estejam num discurso uno, um único discurso, investir em sociedade, investir no homem, investir na educação, investir em saneamento básico, investir em saúde e o controle do Estado sobre os territórios. Aí tem que haver a entrada da polícia, entrada do Exército, da Marinha, a Marinha, a Aeronáutica, tem que cuidar da Amazonas. Nós esquecemos a Amazônia está entregue aos ladrões. E o governo não faz nada. A ministra da Educação, a ministra do Meio Ambiente, está tudo bem. Ela só quer saber de não fazer pesquisa de petróleo lá, porque não pode fazer pesquisa de petróleo. Mas esse discurso do meio ambiente, a gente precisa salvar o meio ambiente, mas não adianta a gente salvar o meio ambiente e deixar que a Amazônia seja dominada pelos ladrões como está. Tem que ter governo, ação de governo. Nós não vemos o governo fazer isso, né? A guinada chilena, agora eu vou ler aqui um pouco da minha conclusão e com auxílio do chat GPT, tá, gente? Eu não posso deixar disso, porque senão as pessoas pensam que eu sou inteligente e eu não sou tudo isso. Assim, a guinada chilena para a direita serve como alerta para o cenário brasileiro. Ela evidencia que programas sociais, por si só, não garantem apoio popular.
O eleitor deseja segurança, estabilidade econômica e políticas públicas eficazes. Portanto, a vitória da direita no Chile tem repercussões diretas no debate político brasileiro, especialmente em um momento de divisão interna e exigência crescente por resultados concretos. É isso que eu falei, né, gente? A gente precisa de situação. Política social não é matar, como disse o governador Zema, que até eu peço venha, não sei se eu estou falando a verdade, que resolve os problemas sociais matando pessoas pobres. Não vai resolver isso. Aí vai ser uma chacina, um genocídio. Se o governo optar, como é o governo de Cláudio Castro, e entrar na favela e matar 120 pessoas por cada a operação policial, vai se transformar num genocídio. Desculpa essa palavra, acho que nem o YouTube aceita. Então, o que precisamos de fazer é um governo se unir a todos. Eu vou aqui encerrar com uma coisa que eu vi muito na década de 70 e 80, uma palavra que está em desuso, mas a gente precisa de resgatar, chamado pacto social. Ou a sociedade brasileira faz um pacto social, se une, governo, seja Ratinho, seja Zema, seja Cláudio Castro, seja Caiado, seja Raquel Lira, seja sei lá quem, há de se haver uma união dos 27 governadores, mais o presidente da República, mais o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, para que a gente possa encontrar uma solução para o nosso país. Mas o que está acontecendo, gente? Vou encerrar. O governo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário vivem num mundo de sonhos, só aumentando o orçamento, gasto, 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 e não decidem nada. Você pega o Supremo Tribunal Federal e diz, tudo bem, ele está ocupado lá na primeira e segunda turma com a questão do golpe, mas tem processo na justiça que leva 20, 30 anos para decisão. Então isso é injustiça. Isso não é justiça, isso é injustiça. Então o Brasil precisa de um judiciário eficiente, que um juiz não pode ganhar mais de 1 milhão por mês, ou sei lá quantos milhões, se ele ganha. Tem juiz, desembargador, que ganha 1 milhão, 1 milhão e 500 por mês, porque tem direitos, penduricalhos, como eles chamam, no subsídio, que chega a ganhar 1 milhão. Num país pobre, estados como Piauí, estados como Alagoas, pagar 1 milhão de reais para um juiz, isso é um absurdo. Mas esse é o poder judiciário que a gente vive. Então o Brasil precisa de encontrar um caminho, e esse caminho é o pacto social, esse caminho é o acordo da sociedade e do Estado para que a gente possa reduzir essa organização criminosa. Gente, muito obrigado e até quarta-feira, se assim permitir.